Se existe alguma coisa tão boa quanto ler, é viajar. Infelizmente, no momento atual, está difícil fazer uma viagem. Eu, pelo menos, ainda não me sinto seguro para entrar no avião ou ir para algum lugar correndo o risco de ficar de quarentena ou ter um novo lockdown. Então, enquanto não é possível fazer uma viagem no mundo real, a gente viaja nos livros. E é por isso que hoje eu venho responder a tag Um País, um Livro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e nesse vídeo eu vou falar de dois temas que despertam muito interesse, que são os livros e as viagens. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando alguns locais literários. Eu vou deixar o link tanto aqui em cima quanto na caixa de descrição, convido todos a assistir. Mas no vídeo de hoje eu vou responder a tag Um País, um Livro, que eu vi no canal Entre Histórias, da Elaíse Cidral, mas foi uma tag criada pela Bárbara Sá. Os links também para os dois canais vão estar na caixa de descrição. São 9 perguntas e eu só vou falar por alto de cada livro. Alguns deles já têm, inclusive, vídeo exclusivo aqui no canal. Os links também estarão ou nos cards ou na caixa de descrição, para quem quiser uma resenha mais detalhada. E eu também vou deixar na caixa de descrição os links para a compra dos livros através da Amazon. E se você comprar algum deles ou qualquer outro produto utilizando esses links, eu recebo uma pequena comissão que é integralmente repassada para uma instituição de assistência social. Então eu conto com a colaboração de vocês e agradeço desde já a quem puder adquirir seus livros da Amazon dessa forma. E já pedindo também, para quem gostar do vídeo, não esquecer de deixar a sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação do canal, tá ok? Mas vamos às perguntas. A primeira é: cite um livro que se passa em um país que você nunca visitou. E eu escolhi aqui o Passagem para a Índia, de E.M. Forster, que conta a história de uma rica inglesa, no final da década de 20, que viaja para a Índia, na época ainda uma colônia britânica, para encontrar o seu noivo, e lá faz amizade com um médico que a leva para conhecer o local ali, em especial um complexo de cavernas. Mas lá, nesse local, acontece alguma coisa, o médico é acusado de tentar violentá-lo, e o livro vai seguir em torno das investigações dessa questão, principalmente das diferenças aplicadas na justiça dos ingleses e dos indianos. É um livro maravilhoso que eu pretendo reler em breve e trazer um vídeo aqui para vocês. Segunda pergunta: um livro que te despertou a vontade de conhecer um país que você nunca teve interesse antes. Bom, não só interesse, como eu não conhecia. Eu sabia que existia, mas eu não sabia que era um país, que são as Ilhas do Canal, em especial a Ilha de Guernsey, que fica ali entre a França e a Inglaterra, no Canal da Mancha, e eles têm um status um pouco diferenciado. Apesar de não serem países propriamente ditos, tem uma autonomia, uma certa autonomia política, enquanto em outros assuntos são controlados pelo Reino Unido. E um livro que se passa nesse local, na Ilha de Guernsey, é A Sociedade Literária e a Torta da Casca de Batata, de Mary Ann Sheffer e Anne Barlow. E esse aqui é um daqueles livros muito gostosos, fáceis de ler, todo em forma de cartas trocadas entre os diversos personagens. É a história de uma sociedade literária formada totalmente por acaso durante a ocupação nazista, e como essa sociedade auxiliou seus integrantes a sobreviverem a 5 anos de ocupação. Mas também a história de uma escritora que toma conhecimento dessa sociedade, começa a trocar cartas com seus integrantes, e isso modifica totalmente a sua forma de viver, principalmente inspirada pela história, por uma história que ela ouve desses moradores, sobre a Elizabeth, que era uma estrangeira, uma mulher muito forte, corajosa, ousada, e que marcou muito os moradores da ilha. E de quebra,
como um interesse literário especial, o livro fala muito do Victor Hugo, porque ele morou ali durante muitos anos, inclusive durante o seu exílio, né? Ele tem uma casa que hoje é um museu, e ainda conta com uma pequena participação de Oscar Wilde como personagem. Então, um livro que é bem interessante para quem gosta de livros que falam sobre livros. Terceiro, um livro que se passa em um país que você já esteve. E esse aqui eu escolhi por ser uma obra que está em evidência no momento, por conta da adaptação, que é o Morte no Nilo, da Agatha Christie. E eu tive o privilégio de poder conhecer não só o país dos faraós, mas também fazer esse cruzeiro e me hospedar no próprio hotel que a autora costumava ficar quando ia ao Egito, que era um país, né, do qual ela gostava muito, tanto que ambientou várias de suas obras lá. Eu já fiz um vídeo sobre os livros da Agatha relacionados ao Egito, e o mais famoso dele é justamente esse aqui, que conta o assassinato de uma jovem milionária recém-casada, que está em lua de mel, fazendo um cruzeiro no Nilo, e é aquele típico romance da autora, né, com muitas reviravoltas, um montão de suspeitos, e claro, o detetive Hercule Poirot, que desvenda o caso, né, de forma brilhante. A quarta pergunta é, um livro que se passa em um país gelado. E para essa questão eu escolhi o Cinzas da Neve, da Ruta Sepetys, que é um livro que teve que trocar de nome por conta do infame 50 Tons de Cinza, porque o título original aqui no Brasil era A Vida em Tons de Cinza, e tinha gente confundindo as temáticas. E esse não tem nada a ver com a série, né, dos 50 Tons. É um livro pesadíssimo, que conta um episódio não muito comentado, que foi o expurgo que o Stalin fez na Ucrânia após a Segunda Guerra, matando e deslocando milhares de pessoas para campos de trabalho forçados na Sibéria. E o livro conta a história de uma jovem de 14 anos, né, que é uma dessas prisioneiras, junto com seu irmão e com a sua mãe. E o livro conta, né, desde a sua prisão, a viagem e a dura e cruel vida no campo de trabalho, tentando sobreviver a cada dia, mantendo sempre a esperança de reencontrar seu pai, através de bilhetes escritos com pedacinhos de carvão que ela vai deixando para trás. É um livro, sim, muito bonito, né, bastante comovente. Quinta pergunta, um livro que se passa num país tropical. E esse eu escolhi O Reino deste Mundo, de Alejo Carpentier, que é um livro de um autor cubano, mas se passa no Haiti. É um país do qual nós só ouvimos falar, infelizmente, por conta das catástrofes periódicas que acontecem por lá. E é um livro que trata do processo de independência do Haiti, que foi o primeiro país das Américas a se tornar independente, e por conta de uma revolução de escravos. E no livro a gente acompanha um personagem, o Tinoel, que vai participar das várias fases desse processo de independência, que foi bem problemática, né, bem complicada. O livro também fala muito do voodoo e como essa prática religiosa está integrada de tal forma na sociedade haitiana e no dia a dia da população, que muitas vezes ocupa o eixo central da motivação de vida do próprio povo. Por isso, esse livro também é considerado um dos precursores do realismo mágico, que viria a ser uma das marcas registradas da literatura latino-americana. Um livro também muito interessante. Sexta pergunta, um livro que te deu ainda mais vontade de conhecer um lugar que você já tinha vontade. E eu vou responder aqui com O Inferno, de Dan Brown. Dan Brown é aquela receita de bolo. Muito mistério, enigmas, uma corrida contra o relógio, né, o personagem tendo que se deslocar de um lado para o outro em busca de pistas. E uma das coisas legais que eu acho nos livros dele é ir pesquisando sobre os locais e as obras mencionadas, o que nos leva a um verdadeiro tour pelo local. Foi assim em Código da Vinci, no Anjos e Demônios, e assim também acontece no Inferno,
que tem o foco na obra do Dante Alighieri, que aliás tem vídeo aqui para a Divina Comédia, e claro, a cidade natal do poeta, que é Florença. E aí, no livro, nós ficamos conhecendo vários locais, várias obras de arte em detalhes, e eu acabei ficando com muita vontade de conhecer a cidade, da qual eu não tinha muita referência. De quebra, no final do livro, ele ainda nos leva a um outro local, também bastante icônico, que é Istambul, né, capital da Turquia. Então, nos livros do Dan Brown, especialmente nesse, a gente faz aí uma viagem por vários locais interessantes, né? Vários locais que despertam a nossa vontade de estar lá. A sétima pergunta é um personagem que fez uma road trip, uma viagem aí pelas estradas. E aqui não é só um personagem, mas toda uma família. Que em As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, que é um livro fantástico, é uma escrita empolgante, muito emotiva, e conta a história da família Joad, são agricultores americanos, que são expulsos de suas terras aí por uma conjunção de fatores climáticos e econômicos, e que partem do Oklahoma, seu estado natal, em um caminhão velho, caindo aos pedaços mesmo, com todo mundo e tudo que a família tem ali em cima, rumo à Califórnia, que é vista como uma terra prometida, né? onde a fartura os espera, muito emprego e muito alimento à vontade, mas eles acabam encontrando uma realidade bem diferente do que eles tinham imaginado. E o livro é quase todo centrado nessa viagem, é um trajeto muito difícil, doloroso, e nessa viagem nós vemos aí a alegria, a autoestima, os sonhos dessa família se esfacelando e ficando pelo caminho. E conhecemos também a incansável energia da mãe, Joad, que é uma das personagens femininas mais marcantes da literatura, que vai percebendo no decorrer da história que ela é o sustento, né, o alicerce que mantém essa família unida e forte. É um livro muito doloroso, mas memorável. A oitava pergunta é um livro que se passa dentro de um avião, carro, trem ou navio. E eu escolhi mais de um meio de transporte com A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. A história desse livro quase todo mundo conhece. O Phileas Fogg é um magnata inglês que faz uma aposta de que conseguiria dar a volta ao mundo em 80 dias, e ele e seu criado Passepartout começam uma corrida vertiginosa para conseguir o seu intento, ao mesmo tempo que são perseguidos por um policial da Scotland Yard que acredita que o Phileas Fogg é um ladrão de bancos fugitivo e vai fazer de tudo para impedir que a viagem prossiga. É um livro bastante fluido, agradável, engraçado, é uma aventura deliciosa, mas, como é habitual nos livros do Jules Verne, embutidas ali nas entrelinhas, nós temos muitas noções de geografia, de ciência em geral, além da situação bem interessante, né, de ver um inglês típico, né, com toda aquela pompa e circunstância da alta sociedade inglesa da época, retratado por um autor francês. E um outro ponto de destaque nesse livro é ver como eram os Estados Unidos nessa época, ainda um país semi-selvagem, sem muito destaque no restante do mundo, bem diferente, né, da potência que se tornou depois do século XX. E por fim, a última pergunta, um livro que se passa em um lugar onde você gostaria de estar agora mesmo. E para essa questão, a minha resposta não poderia ser outra que não Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, da Helene Hanff, que traz as cartas trocadas entre a autora, uma roteirista de TV nova-iorquina, e a equipe de funcionários de uma livraria inglesa especializada em obras raras, que originou uma amizade que durou muitos anos, durante os quais a autora sempre nutriu o sonho de conhecer a cidade e as pessoas da livraria com as quais ela se correspondia. Só que a minha resposta para a pergunta, né, um local que eu gostaria de estar nesse momento,
mais especificamente a segunda parte do livro, A Duquesa de Bloomsbury, que traz o diário da autora quando finalmente ela consegue ir a Londres, fazer essa viagem para promover o lançamento do livro, e relata seu dia a dia, seu encontro com aquelas pessoas tão queridas, os locais pelos quais passeia, que já eram tão familiares a ela por conta da literatura e que ela tanto ansiava conhecer pessoalmente. E eu, como sou apaixonado por Londres e pela Inglaterra, tanto quanto a autora e a personagem aqui do livro, não pude deixar de me deliciar com cada página desse livro. Essas foram as minhas respostas para essa tag deliciosa. Espero que vocês tenham gostado de viajar um pouquinho comigo através dos livros. E agora eu quero que vocês me contem sobre as viagens que vocês já fizeram através dos livros. Eu não irei taguear ninguém, mas gostaria muito de saber de vocês quais foram essas viagens que vocês fizeram através dos livros. Então, se você tem um perfil literário no YouTube ou no Instagram, sinta-se à vontade para responder. Se não tiver, deixe suas respostas aí nos comentários, que eu vou adorar saber, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.